Entramos agora na letra I, né, que é o ISP, Interface Segregation Principle, que é o princípio de segregação de interfaces, né? Como eu falei já no início, lá na aula introdutória do Solid, o Interface Segregation Principle é nada mais do que o SRP, só que para interfaces, né? O princípio fala o seguinte: muitas interfaces específicas são melhor do que uma interface única grande. Ou seja, se você tem uma interface gigante, prefira quebrar essa interface em interfaces menores, tá certo? Esse é o princípio, né, do ISP, isso é o que o princípio fala. Vamos fazer um exemplo bem simples, mas acredito que depois de vários exemplos que a gente fez, isso pode parecer tranquilo para você, né? E realmente é tranquilo, né? É apenas o princípio que vai fazer você se tornar um desenvolvedor bem melhor e deixar os seus códigos muito melhor. Quando a gente fala de interfaces, não estou falando apenas lá do interface, que tem uns métodos abstratos e que é aquilo, não, na verdade não é aquilo, aquilo sim é interface, lógico. Mas o que a gente está falando de interfaces aqui, interface, né, ou interface como a gente fala, na verdade, de modo geral, interface é um termo que quer dizer o que o objeto tem a oferecer para o mundo afora, tá? Ou seja, os seus métodos públicos, seus atributos públicos, certo? Toda vez que eu boto lá $objeto, setinha, o que a IDE colocar para mim lá disponível, aquilo é a interface do meu objeto, tá certo? Não quer dizer que interface é a interface propriamente dita, tá bom? É importante vocês entenderem isso, porque vocês vão ver muito esse termo interface fora do contexto de interface física mesmo, né? Escrita lá interface, etc e tal. Classes concretas, apesar de não estender ninguém, de não implementar ninguém, também podem ser interface, também tem interfaces, né? Que exatamente a interface de um objeto é exatamente os seus métodos e atributos públicos, é o que ele pode expor para fora, para outras classes e outros lugares da aplicação. Por isso, se você vai por aí por fora, qual a interface do objeto X, qual a interface do objeto Y, do objeto Z, quando alguém te perguntar isso, você lê isso em algum material, isso quer dizer o seguinte: o que é que esse objeto expõe para fora? O que é que eu posso utilizar ele, entendeu? No caso a interface de um objeto seria exatamente isso. Isso é uma coisa que acredito que em nenhum lugar explique dessa forma também. Já vi em outras literaturas falando sobre interface, mas nunca dessa forma, tá? Então, pega essa manha, tá? Interfaces é saber o que um objeto expõe, né? Tanto que quando a gente implementa uma interface, nós temos todos os métodos públicos, né? Então, eles têm que ser expostos para o mundo afora. Tá bom? Então vamos aqui para minha tela e fazer já um exemplo da ISP, né? Do ISP. Vou botar aqui o index.php. Vou aqui criar uma classe chamada, na verdade uma classe abstrata chamada funcionário. Certo? Funcionário. Certo? Aqui eu vou ter o private nome. Tá? Private nome. Eu já tenho aqui na minha transferência o getter e setter dele. Tá? Ó. Get nome, set nome, beleza, isso aqui também você já sabe, né? Não preciso fazer isso aqui. E aqui eu vou criar dois métodos abstratos, tá? Você sabe que são métodos abstratos, hein? Abstract, public, function, get, salário. Certo? Que vai ser um float, beleza? Nós vamos ter abstract, opa, aqui é public, hein? Olha aí. Public, function, function, get comissão, certo? E vai ser um float também, ok? Então nós vamos ter dois métodos de quem estender essa classe vai ter que implementar. Você já sabe que são métodos abstratos, tá ok? Então vamos aqui criar uma classe chamada vendedor, né? Que vai estender de funcionário, ok? Quer dizer, um vendedor é um funcionário, então nossa herança tá ok, né? Aparentemente está ok. Eu vou criar aqui uma propriedade chamada, um atributo chamado total vendas, certo? Esse cara vai ser um float. Tá? Eu vou criar aqui um constructor, um método construtor, que vai ser o seguinte, vai ser string o nome do cara, para eu poder popular lá em cima, né? E um float que vai ser o total de vendas dele, né? Aqui eu faço o seguinte, o total vendas vai ser igual a total vendas. Ó, perceba que eu não posso fazer isso aqui, ó. This nome
é igual a nome. Eu não posso fazer isso porque o meu atributo na classe Pi é privada, né? Se eu tivesse protected, aí sim eu poderia fazer isso, tá? Eu coloquei privado só para deixar o negócio mais amarradinho, tá certo? Mas poderia ser protected sem problema nenhum aqui e a gente subscrever nas filhas, tá? Então eu vou fazer o seguinte: parent set nome vai ser nome, ok? Você já sabe que parent é chamada do método da classe Pi, ok? E agora eu vou implementar os métodos, né? Vou até copiar daqui para ficar mais fácil. Vou copiar os métodos que eu preciso implementar aqui, ó. Esse método, né? E esse método aqui, tiro abstract, ponto e vírgula, tiro ponto e vírgula aqui e pronto. Esses são os dois métodos que eu tenho que implementar, tá? Qual é a ideia aqui, tá? O vendedor, ele tem um salário, só que também ele tem uma comissão, né? Como eu tenho aqui que implementar a comissão, então eu tenho que implementar quanto ele ganha e também a sua comissão, tá? Antes de mais nada, vamos implementar a comissão, quer saber quanto de comissão ele ganha por venda, né? Fazer o seguinte, ó, return this total vendas vezes 0.1. Ele vai ganhar 10% em cima do total de vendas que vem aqui do argumento do meu construtor, né? No caso daqui da minha propriedade, certo? Então ele vai ganhar R$100, vai ganhar 10%, que é R$10, ok? Então, aqui o meu salário, vou retornar no caso, vamos dizer que um vendedor ganha R$1.500, mais this get comissão, né? Get comissão. Pronto, aqui beleza, eu tenho o salário do meu funcionário vendedor, né? Eu consigo pegar o seu salário mais a comissão. Beleza aqui, tranquilo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui o salário do recepcionista. Vamos fazer class recepcionista. E vai estender, né? Extends de funcionário. Bom, nosso recepcionista é um funcionário, então a herança aparentemente está ok. Aqui nesse caso eu tenho que implementar esses dois métodos, né? Aqui esses dois métodos, ó. O get salário, que é 1.500, mais comissão. Só que recepcionista não ganha comissão, né? Ah, mas peraí, vamos fazer o seguinte, a gente bota assim, ó, 0, né? 0. Aí beleza, já resolve o problema que aí vai botar 0 aqui e pronto, né? Então vamos aqui criar uma outra chamada programador. Programador é um funcionário? É um funcionário. Então, vamos fazer que o salário dele vai ser... Vamos só mudar aqui para R$1.000, vai ficar diferente, né? Só para ficar um pouquinho diferente. Vamos colocar aqui o programador ganha R$2.000. R$2.000 mais a comissão. Só que comissão... o programador também não ganha comissão, né? Pelo menos de modo geral. Então eu posso até tirar isso aqui também, tirar isso aqui também e aqui também ficar 0. Pronto. Tá resolvido o meu problema, né? Não preciso mais mexer em nada, né? Então perceba, né? Apesar de ter feito aqui altos workarounds, né? Poder feito altos arranjos aqui, né? Isso aqui não tá legal, gente, porque essa interface, essa interface funcionário, né? Esse método abstrato funcionário, ela tá me dando muitas responsabilidades, né? Porque eu tanto trato com funcionários que são comissionados como os que não são comissionados, né? Aqui no comissionado, beleza, dá certo, ele tem que implementar. Mas aqui no recepcionista não preciso, eu estou simplesmente implementando à força aqui, né? O meu get comissão, tanto aqui como também no programador. Então isso aqui não está legal, é exatamente isso o que o ISP fala, né? Que interfaces muito grandes, interfaces que tem várias coisas, têm que ser quebradas, né? Eles precisam ser quebradas por interfaces menores. Perceba que esses dois comportamentos não fazem sentido, né, para essas duas classes. Então, apesar de os dois serem funcionários, tá? O que a gente pode fazer aqui, tá? Existem várias formas de fazer isso aqui também, tá? Existem várias formas de resolver isso aqui. Eu vou fazer de uma forma bem bacana, ó. Vou botar aqui, ó, interface e funcionário, vou botar padrão. E funcionário padrão. Aí ele vai ter aqui, todo funcionário tem salário. Isso é uma regra básica de negócio. Então eu pego esse cara, ó, e coloco aqui. Todo funcionário tem salário, certo? Não precisa do abstract, né? Obviamente. E aqui eu tenho um interface e funcionário comissionado, né? Que vai, no caso, colocar colocar somente esse cara aqui. Aqui assim. Certo? Não precisa do abstract. Pronto. Isso aqui é muito utilizado, por frameworks, bibliotecas, essa abordagem que eu estou fazendo aqui agora. É por isso que eu estou fazendo esse exemplo, tá? Então vamos lá. A minha classe funcionário,
todo funcionário, ele é um funcionário padrão. Então, todos os métodos que vão ter em todos os funcionários, você deve colocar nessa interface. E automaticamente ela vai cair aqui, ó, implements e funcionário. Opa, funcionário padrão, hein? Funcionário padrão, certo? Então, de qualquer forma, de qualquer jeito, todos os funcionários vão ter que implementar get salário, ok? Aqui no meu caso do meu vendedor, ele precisa implementar a comissão, né? Então, como eu faço? Porque aqui eu apenas implementei o funcionário padrão e ele só tem um get salário. Como eu faço para esse cara forçar a implementar o get comissão? Aí aqui eu coloco, ó, para no caso o vendedor, eu boto, ó, implements e funcionário comissionado. Aí sim eu posso, forço o cara a colocar a comissão. E aqui continua como tá. Continua hashtag funcionário, extend funcionário. E aqui eu não preciso implementar esses camaradas, ó. Não preciso disso aqui. E aí sim, nós segregamos essa interface, né? A gente estava tudo concentrado aqui dentro e a gente segregou para duas interfaces e ficou tudo muito mais legal, tudo mais separadinho e tudo no seu lugar. Como fala lá na SRP, certo? Cada um ficou com sua responsabilidade, a gente foi agregando, né? Foi compondo a estrutura de nossas classes, tá certo? Espero que você tenha entendido a ISP, né? Interface Segregation Principle. E na próxima aula nós vamos para o último princípio, que é o Dependence Injection, né? É a letra D do acrônimo do Solid. Encontro você lá então na próxima aula.